O convidado hoje aqui no Jornal 96 é o senador da República, Garibaldi Alves Filho, do MDB. O MDB que já tem convenção marcada para o próximo dia 4 de agosto, véspera do prazo final das convenções, será no próximo sábado, e a gente vai conversar sobre as eleições com o senador Garibaldi. Bom dia, Garibaldi. Bom dia, Diógenes. Prazer estar aqui com você. A convenção marcada para o próximo sábado, né? Aliás, a maioria dos partidos que compõem a coligação do MDB, PDT, vão fazer nesse dia, né? Qual a expectativa sua para esse momento, que é mais uma etapa do processo eleitoral? Olha, chegar à véspera da convenção, como nós estamos chegando, sem maiores problemas e com a chapa praticamente composta, chapa majoritária, isso já é um ganho, porque nós estamos vendo aí, até mesmo no Senado Nacional, muita incerteza, muita instabilidade, falta vice. Então é realmente dizer ao nosso ouvinte, aos ouvintes da 96, que nós estamos chegando à convenção prontos para iniciar a luta. Então o senhor considera já uma vitória, já pelo uma menos vitória parcial, nesse momento de definições, né? É verdade. Como é que ficou? Só para o nosso ouvinte acompanhar. O candidato ao governo ficou o ex-prefeito Carlos Eduardo. Do PDT. Do PDT. Para vice-governador, nós temos a contribuição do PP, através do nome de Cadu Ciarline. Que é o filho da ex-governadora. Da ex-governadora Rosalba Ciarline. Atual prefeita. Ex-prefeita. De Mossoró. Para o Senado, o meu nome, eu voltei a apresentar o meu nome à disposição dos convencionais, e temos o nome do deputado Antônio Jacome. Antônio Jacome, que é do Podemos, né? Antigo Podemos. PTN, se eu não me engano, e que agora se chama Podemos, ficou na segunda vaga. E aí, depois disso... Segunda vaga não, né? A outra vaga. A outra né? vaga, porque não são existe... 2 votos de igual peso, né? Nessa questão do Senado, Garibaldi, eu gostaria de saber de você diretamente, porque muito se especulou nas últimas semanas. Aliás, ao longo desse processo, uma vez por outra, surgiu a informação. O próprio ex-prefeito Carlos Eduardo, numa entrevista a mim na Band, chegou a dizer que, certo mesmo, só a pré-candidatura dele ao governo, que as chapas, as candidaturas ao Senado estavam em aberto. Tanto que Zé Agripino acabou preferindo disputar a Câmara dos Deputados. De uma vez por todas, o senhor vai ser candidato à reeleição, né? De uma vez por todas, eu realmente vou ser candidato. Em algum momento você pensou em disputar outro cargo que não a reeleição de senador? Hoje posso ser pensar, não pensei, mas eu fiquei lendo as pesquisas, sobretudo as qualitativas, e vendo ali as minhas verdadeiras chances de disputar. Você hoje tem que ter uma certa precaução, principalmente num momento como esse, da política. E vi que tinha chance, vi que havia ainda uma boa expectativa sobre o trabalho que eu deveria desenvolver no próximo mandato, e aí resolvi apresentar o meu nome. Garibaldi, a pesquisa qualitativa geralmente assombra os políticos, porque nela, além dos elogios, além de algumas preferências, muita coisa ruim aflora. Às vezes até de forma injusta, porque é uma coisa, às vezes, que é um defeito de outro político que acaba alcançando alguns políticos. Mas o que é que lhe animou nas qualitativas? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não vou perguntar mas eu queria o que lhe animou. Você está fazendo uma pergunta. Eu nunca vi a publicação de nenhuma pesquisa qualitativa, ao que me consta. Nenhum candidato. Elas são para consumo interno. Exato. Verdade, né?
Então, o que me animou, voltando à sua pergunta, foi que a confiança continua. As pessoas acham que a minha experiência, esse tempo todo, foi válido, porque o que poderia ser contestado é a longevidade do mandato de senador. E é exatamente esse ponto que eu gostaria de lhe perguntar. O senhor não identifica, o senhor é uma pessoa que tem serviço prestado, uma folha de serviço prestado ao Rio Grande do Norte, que acho que seria até de má fé não reconhecer isso, né? Obrigado. Mas a fadiga de material, vamos usar esse termo que é muito comum na política, isso ficou demonstrado em algum momento, não especificamente sobre o seu trabalho, mas de um modo geral, dos políticos que têm maior tempo de mandato? Olha, isso está mais evidente. Isso pode ocorrer na reflexão de cada um. A minha reflexão foi a de que eu ainda poderia prestar bons serviços ao Estado. Afinal de contas, no meu mandato de senador, eu tive a oportunidade de ser presidente do Senado. No meu mandato de senador, eu tive a oportunidade de ser convocado para exercer o Ministério da Previdência. Então, tudo isso enriqueceu, vamos chamar assim, a minha experiência. A sua trajetória. Porque se eu tivesse ficado só no Senado, claro, a grande maioria fica lá. Eu teria já uma experiência relevante. Mas esses cargos todos me trouxeram uma visão ainda mais aprofundada do cenário nacional, sem falar no próprio cenário estadual. O MDB, tanto no plano nacional como no local, não vive um bom momento, né? É questionado, tem um presidente da República com uma impopularidade muito grande. Do ponto de vista local, o partido tem alguns problemas, principalmente esse período todo de prisão de uma de suas grandes lideranças, que é Henrique Eduardo Alves, né? Eu lhe pergunto, a falta de Henrique neste processo, ele já disse em entrevista à Tribuna do Norte que não vai participar desta eleição, vai ficar só como torcedor, eleitor, espectador. Eu lhe pergunto, isso não joga mais peso na liderança, mais peso sobre os ombros de Garibaldo Alves Filho nesse processo? Claro, porque veja bem, esse trabalho que foi iniciado por nós dois em 1970, após aqueles acontecimentos que levaram à cassação injusta do cassação de Aloysio e de Agnello, né? De Agnello e de Garibaldo. De Garibaldo. Sim, seu pai também. Desde aquele tempo que iniciou-se a nossa trajetória, que foi uma trajetória absolutamente linear e nós sempre compartilhamos as qualidades de cada um. Um é mais articulador do que outro, um tem mais condições de disputar aquele cargo. Isso tudo nos deu uma possibilidade de chegar onde nós chegamos. E, ao mesmo tempo, não deixa de fazer falta o que aconteceu esse tempo todo e que não pode hoje se constituir numa vantagem para nós. Pois é, eu li a entrevista de Henrique esse final de semana na Tribuna, que me chamou a atenção, a condição ele de apenas eleitor, ele dizer que torcia muito pelo seu projeto de reeleição. Henrique faz falta nesse momento, Garibaldo? Faz, não resta dúvida. Não tenhamos a menor dúvida que faz. E que nós temos que pedir aos companheiros que estão aí lutando para que possam compensar essa falta, essa ausência, que é uma ausência sentida em termos do partido. Logo depois que ele foi liberado, né, pela Justiça, houve uma movimentação, principalmente daquele Bacurau mais antigo, para que ele pudesse, inclusive, ainda participar deste pleito. E a decisão dele, depois de ouvir a família, ouvir
os advogados, era de se manter o foco na defesa dele e ele não participar dessa eleição. Qual foi sua opinião nessa discussão toda? Eu gostaria de saber. Eu achei a opinião dele, a conclusão dele, a decisão dele, eu achei muito serena. Na verdade... Mais acertada? Mais acertada. Ele não deixou de viver um trauma muito grande. Então ele vai, se Deus quiser, merecer da justiça a inocência, né? E vai poder voltar. Mas agora, imediatamente, nós achamos que era mais necessário que ele pudesse ficar nessa condição, que eu sei que custa muito a ele, que durante esses anos todos esteve na linha de frente. Pois é. Suplentes. Já definiu os suplentes da sua... Suplente aliás, da minha... é pré-candidatura ainda, né? Porque ainda tem que passar pela convenção, né? Suplente. O meu suplente é o Marcelo Queiroz. Primeiro suplente, né? Primeiro suplente, que é um nome conhecido, respeitado, um empresário, presidente licenciado da FEComércio. Segundo suplente, nós estamos esperando que um desses partidos que fazem parte... Então está em aberto ainda essa vaga de segundo suplente. Que não deixa de ser também importante, né? Tem a sua importância aí. Tem a sua importância. No caso de Antônio Jacome, o senhor tem informações sobre definição de suplentes? Não. Dentro da coligação? Não, ainda não. Não tenho. Vai depender das convenções neste final de semana. Neste final de semana. O Podemos que faz convenção também no dia 4 de agosto, né? No próximo sábado. Qual é a avaliação que o senhor faz das pesquisas, né? Tivemos aí pelo menos duas recentemente divulgadas, a do Ibope e também a da Certos, da Federação das Indústrias. Qual é a avaliação que o senhor... Jogo embolado para o Senado, né? O Senado está muito disputado. Eu estou conseguindo me colocar à frente, agora não apenas do primeiro, mas do segundo voto, mas perseguido de perto, como se diz. Mas estou confiante de que uma vaga poderá ser nossa e confiando que o nosso companheiro, Antônio Jacome, possa ter também uma trajetória de luta aí que possa nos trazer também outra vitória. Com relação ao executivo, eu creio que a candidata hoje, favorita, que está em primeiro lugar, Fátima Bezerra, senadora. Fátima Bezerra. Essa começou a campanha dela há 4 anos atrás, desde quando foi eleita senadora. E aí ela começou a alimentar essa possibilidade. Mas não foi assim também com o ex-prefeito Carlos Eduardo Alves? Porque desde também do início dessa segunda, né, desses últimos 3, 4 anos, ele vem se cogitando a pré-candidatura dele, a possibilidade dele disputar o governo do Estado. Mas há uma diferença aí, sabe? Olha que uma coisa é você ser candidato sem deixar para trás, como Carlos Eduardo Alves deixou, a prefeitura de Natal. E outra coisa é Fátima Bezerra se licenciar do Senado, isso eu estou dizendo pela minha experiência própria, se licenciar do Senado e poder voltar ao Senado caso não lhe seja favorável o fez Estado das Urnas. Quando disputou o governo do Estado, o senhor se licenciou? Me licenciei, foi exato. Isso não mudou nada. Porque também não é uma regra exigida aos parlamentares, né? Se puder conciliar o parlamento com a possibilidade de candidaturas, não só ao governo, mas ao prefeito, por exemplo, também. Isso não é exigido, não é uma regra exigida, né? Mas o senhor fez isso. O senhor se licenciou quando disputou o governo? Quando disputei o governo, tive nessa disputa de 2006
a única derrota das outras 10 eleições que eu andei disputando. E aí voltei, fui até bem sucedido. Eu até digo abençoado aquela derrota, porque eu terminei presidente do Senado. Logo depois eu assumi a presidência. Nessa eleição para o Senado, eu gostaria de saber, é a mais difícil da sua tentativa de eleição para o Senado? Eu pergunto isso porque teve essa derrota em 2006, mas era para o Executivo. Essa é a mais arriscada? É a mais difícil, sabe, Deus? Mas não é por uma circunstância pessoal minha. É pelo cenário geral. Quer dizer, não é a situação de Garibaldi Filho apenas, é a situação geral. Quando você vê 40% de pessoas ouvidas numa pesquisa, essas pessoas dizerem que não pretendem votar, que não vão votar em ninguém, isso é significativo. Isso preocupa, a despeito de você saber que nós estamos numa pré-campanha. E o que motiva muito é a própria campanha. Exatamente. Então, é isso que me levou a refletir. Entre os concorrentes ao Senado, nós temos aí o ex-senador Geraldo Mello, que era do PMDB, que era do MDB, mas não conseguiu espaço para uma pré-candidatura ao Senado e acabou deixando a legenda, depois de uma carta que foi encaminhada, inclusive ao senhor e tal. O senhor também respondeu. O PMDB fez errado em abrir mão de Geraldo, surgindo aí com um potencial concorrente nessa disputa para o Senado? Olha, o que o PMDB decidiu é que havia em andamento uma composição com o DEM, Democratas. Os democratas, o senador Zé Agripino. Então a coisa foi fluindo e se tornando natural nessa direção. Então não havia espaço para Geraldo no MDB? Naquele momento não havia espaço, não havia como conciliar a candidatura de Geraldo Mello. Qual é a avaliação que o senhor faz das chances de Carlos Eduardo neste processo? Pergunto isso porque o senhor já fez referência à liderança de Fátima na disputa para o governo, e ele vem aí, se eu não me engano, quase com a metade das intenções de voto que ela tem. Ela tem 29, 30 das intenções de voto, e ele está ali na faixa dos 15%. Nessa primeira fase da campanha, o embate vai ser com o ex-governador, aliás, com o governador Robson, que é candidato à reeleição? Olha, eu acho que Carlos Eduardo tem muitas chances, e eu acho que ele vai demonstrar isso logo no início da campanha. Quando a campanha permitir uma maior visibilidade, porque hoje nós estamos numa pré-campanha. Com áreas de campanha, né? Porque muita gente... com áreas, mas não com tantos áreas. Porque realmente o horizonte político não está tão aberto como era. Mas eu creio que Carlos Eduardo, depois de ter realizado essas administrações vitoriosas aqui em Natal, ele vai ter aqui na região metropolitana, em Natal, ele vai ter uma boa vitória, e isso vai começar, as pesquisas dando conta disso, isso vai começar a repercutir. As alianças que foram firmadas. As alianças, eu já sinto que nós já fomos a Paulo Serro, nós já fomos a Pudi, o Rasnov, Caicó. Então, eu já sinto que há uma grande receptividade em torno do nome dele para o governo. As eleições no Rio Grande do Norte, Garibaldi, são polarizadas historicamente. O senhor postaria aí? Qual é a polarização desse processo? Tem segundo turno? Olha, campanha curta de 35 dias, dá para alguém vencer no primeiro turno? Queria ser o prognóstico. Se o governador não reagir de acordo com as pesquisas, ele, a despeito de ser governador, ele poderá ficar para trás na disputa, porque o que você está vendo
é que Fátima continua liderando aí as pesquisas. Mantém uma certa distância, folga. Carlos Eduardo está crescendo, realmente, não teve ainda um crescimento maior, porque a campanha não se iniciou propriamente. E o governador, se não tiver cuidado, ele poderá ser o sacrificado. Quando eu digo sacrificado, ele poderá não chegar ao segundo turno. Foi importante a aliança com Rosalba, a despeito do episódio de 4 anos atrás, onde o MDB e DEM, dentro do entendimento, não deu inclusive nem chance de reeleição dela naquela ocasião. A despeito disso, essa aliança com Rosalba em Mossoró foi importante, é importante para a aliança. Muito. Essa coisa está superada o episódio de 2014. Muito importante, porque se você tem aqui em Natal, com a liderança do próprio Carlos Eduardo, você tende em Mossoró o concurso e a participação de uma liderança como a de Rosalba Ciarline, você vê que nós podemos, tanto em Natal como em Mossoró, obtermos boas vitórias. E o que é certo é que nós vamos tocar esse projeto. O senhor acredita no engajamento total dos aliados lá em Mossoró? Total, inclusive porque eles estão lançando um jovem candidato, que é o filho da própria senadora ou prefeita Rosalba Ciarline. O deputado federal Fábio Faria chegou a criticar a indicação de Cadu como vice de Carlos Eduardo, pela falta de experiência, até colocando a situação como arranjar um emprego para o filho de Rosalba. Como é que o senhor entende esse tipo de crítica do deputado federal Fábio Faria, filho do governador? Eu acho que essa crítica não tem muito conteúdo não, sabe? Por quê? Porque todo jovem que quer ingressar na política merece uma oportunidade. Então, o que é que ele queria? Que o nosso Cadu viesse a ter, para ingressar na política, passar por que testes? Eu vejo isso assim com muita simplicidade. Acredito que a crítica do Fábio foi no sentido do peso do cargo, né, de vice-governador, para uma pessoa que não tem tanta experiência. O vice, até no Brasil, é um cargo de muito peso, se você olhar. O vice assume até muito. O cenário nacional, né? O vice assume muito, né? Assume muito. Mas, na verdade, ele tem todas as condições de disputar esse voto como vice. Eu li alguma coisa na imprensa que há uma tentativa ainda de entendimento com o PSB do vice-governador Fábio Dantas. O PSB, ele desistiu da pré-candidatura ao governo, né? E há alguma coisa nesse sentido que o pré-candidato Carlos Eduardo, a coligação em si, estava tentando ainda um entendimento com o PSB, Ricardo Mota, Rafael Mota? Já houve conversas nesse sentido, mas até agora elas não tiveram uma conclusão positiva. Né? Eu soube que houve veto do PP a esse entendimento com o PSB por conta da Câmara Federal. Situação de Beto Rosado e Rafael Mota. Essas conversas nessa fase de pré-campanha, elas não podem assim nem ser encaradas como veto, porque parece uma coisa muito crucial, muito pessoal. São as circunstâncias dentro dessa... Tá, mas criaria uma dificuldade. A atração do PSB, o entendimento com o PSB, criaria uma dificuldade de reeleição para o pré-candidato do PP, que é o Beto Rosado. Por isso... Essa dificuldade existe mesmo? Isso pode ter se levado em conta. Eu não participei diretamente desses entendimentos. Garibaldo, eu queria um último comentário, nossa entrevista está chegando ao final, sobre o plano nacional, né? O MDB tem um pré-candidato, que é o Henrique Meirelles, 1% nas pesquisas, tal, tem muita gente desanimada dentro do partido com essa pré-candidatura. Eu queria saber, o senhor participou de reuniões em Brasília sobre a pré-candidatura de
de Henrique Meirelles. E ele chegou até a vir aqui também. Sim. Qual é a avaliação que o senhor faz agora, nesse momento? Olha, nesse momento agora não podemos nos entusiasmar e sonhar muito com relação a isso. Mas pode ser que no curso da campanha, com a entrada da televisão, com o tempo que o Meirelles vai poder demonstrar que ele tem condições de ser um bom presidente da República, uma vez foi um bom ministro da Fazenda, um bom presidente do Banco Central. O problema todo é que ele precisa de votos. Parece que está faltando. E esses votos estão faltando a ele, e é preciso que ele, logo no início da campanha, possa dar uma virada aí nessa situação. A exemplo de Ulisses Guimarães, naquela campanha de 89, Henrique Meirelles não corre o risco de ser cristianizado dentro desse processo eleitoral, até dentro do MDB? Não acredito não. Essa hipótese, eu digo a você, não acredito. Há manifestações contrárias à candidatura dele, mas elas estão muito localizadas e sem uma maior penetração dentro da convenção. Dá para defender o governo Michel Temer, o legado do presidente Michel Temer? Michel Temer tem o que se defender, realmente. Infelizmente, nós tivemos uma conjuntura econômica muito difícil e terminamos com essa greve dos caminhoneiros, levando de roldão algumas conquistas no campo econômico. Ele ousou apresentar reformas ao Congresso. Agora, eleitoralmente, eu tenho que confessar, tenho que reconhecer que o nome dele não vai ser tão exaltado quanto das pesquisas, né? País dividido, temos aí radicais de esquerda, radicais de direita e um centrão extremamente fragmentado. Nem centrão, as postulações de centro. Eu lhe pergunto, qual é a análise que o senhor faz desse início do processo eleitoral aí? Vão respeitar o resultado da eleição? Olha, a análise que eu faço é o seguinte: o centro, não é centrão. Não, o centro. É o centro. Postulações de centro. Postulações de centro, elas precisam se tornar mais consistentes, né? Por exemplo, o Alckmin, que agora... PSDB. Se ele realmente, ao longo agora desse processo, ele vier a se tornar eleitoralmente viável, competitivo, eu acho que ele é um candidato que pode reunir, assim como já reuniu vários partidos, e obter uma alavancagem eleitoral. Bolsonaro vai ter fôlego para o processo? O candidato de Lula, que for apresentado, qual é a avaliação que o senhor faz? A avaliação que eu faço é que o candidato de Lula, eu acho difícil, claro, ter uma performance que teria, vou dizer, o óbvio lulante, o próprio presidente Lula. Essa que é a verdade. Então, a transferência de votos de Lula, a gente tem que também respeitar, levar em conta, levar em consideração. Já a pesquisa, inclusive, colocando, por exemplo, Fernando Haddad de São Paulo, em algumas situações, já em segundo lugar, depois do Bolsonaro, né? Em alguns levantamentos. Pelo menos na semana passada a gente já viu alguma coisa desse tipo. Então, é uma coisa a ser considerada. Agora, esse clima, hoje mesmo, parece que algumas pessoas começam greve de fome na porta do STF por conta da prisão do Lula. Esse tipo de iniciativa vai dar algum resultado ou cria mais um clima
É um momento, apreensão de tensão no país. Deus, nós já falamos aqui sobre isso lá atrás. O momento de radicalização na campanha pode ser muito grande, né? Nós vamos ter uma campanha cercada assim por uma certa intolerância. E precisamos ter cuidado para não comprometer o próprio processo democrático que vai nos levar às urnas. Então eu creio que as candidaturas se firmando, se consolidando, porque nós estamos diante de uma polarização. De um lado, Lula, de outro lado, o ex-presidente Lula, do outro lado, o Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Então, dentro dessa polarização, a campanha pode perder muito, principalmente não dando espaço a um debate mais tranquilo, mais sereno, sobre os grandes problemas nacionais. Para encerrar, uma frase de Henrique na entrevista dele do último domingo. Ele espera que o Brasil, a partir dessas eleições, volte à normalidade. Que normalidade é essa, Garibaldi, na sua avaliação? A essa altura, todo brasileiro deve estar pensando em concluir desse processo eleitoral, voltarmos a ter um governo com maior legitimidade, né, ungido aí pelas urnas, e possamos ter a retomada do processo de desenvolvimento econômico e social do país. É esta normalidade. Com Lava Jato, sem Lava Jato. A Lava Jato dando a sua contribuição, claro, mas o país pensando também no seu desenvolvimento. É isso aí. Eu queria agradecer a presença do senador Garibaldi Alves Filho, do MDB. Ele que é pré-candidato ao Senado da República, convenção do MDB que vai acontecer no próximo sábado. Onde? Tem no local já? Não, a convenção para onde vão convergir os partidos será no Palácio do Esporte. Palácio dos Esportes. E no domingo tem uma reunião lá em Mossoró, né? Não, uma convenção do PP, sexta, né? Na sexta. Ah, vai ser na sexta? Do PP vai ser na sexta? No PP vai ser na sexta. Pois é. A informação que eu tenho aqui é que seria em Mossoró no domingo, depois das convenções aqui em Natal. Olha. Veja, tem uns encontros aqui de informação. Não, a informação que eu tenho que lhe dar é a seguinte. Na sexta vai haver uma manifestação em Mossoró de apoio à chapa, a de Carlos e Cadu. Certo. Eu não sei, eu preciso conferir isso, se é durante a convenção ou se é apenas um ato. Se é um certo. ato. Perfeito. Porque a informação que eu tinha, até Beto Rosado, que é do PP, disse que teriam as convenções aqui em Natal e no domingo seria lá como o encontro dessa turma toda, dessa aliança, né? Pode ser. Pelo que o senhor está falando, pode haver, já na sexta-feira, uma mobilização, uma né? mobilização. E no sábado aqui, as convenções do MDB e os demais partidos da aliança. É isso aí. Obrigado, Garibaldi. Vamos acompanhar o processo eleitoral. Vamos, se Deus quiser. É isso aí. Eu voltarei aqui com outras boas notícias. É isso aí. Obrigado pelas informações. Quero agradecer a você e a... Obrigado pela conversa. Lugo Dias. Hein? Lugo Dias. Lugo Dias. E os nossos ouvintes. E os ouvintes, o meu abraço. É isso aí. Todos um bom dia. Daqui a pouquinho, Padre Nunes, Fé na Vida. E a gente aqui segue com a Fé nos Homens. Até amanhã, no Jornal 96.